Fala galera, aqui é Heraldo Luiz e essa é mais uma videoaula do canal Analítica Sem Dúvidas. Pessoal, continuando agora a parte de UV-Vis, queria falar um pouco para vocês os tipos de instrumento que existem para análise de espectrometria molecular UV-Vis. Então pessoal, espero que gostem dessa aula, já deixe um like no vídeo, se inscreva no canal caso não forem inscritos ainda e vamos para a aula. Eu comentei para vocês, pessoal, que em UV-Vis nós trabalhamos com espectros de banda, são devido a várias transições entre os níveis eletrônicos, mas com diferentes estados vibracionais do elétron. Então, seria uma somatória de transições rotovibracionais que compõem o espectro de transição eletrônica. Já comentei para vocês os tipos de transição. Também falei com vocês que as determinações quantitativas são feitas no máximo de absorbância do espectro, então nós obtemos um espectro, de onda máximo, ele apresenta quase um patamar, e o epsilon, a absortividade molar, é a função do comprimento de onda. Então, se eu trabalhar no máximo, como ele tem quase um patamar, uma pequena flutuação do comprimento de onda que pode causar no aparelho, isso pode acontecer, a análise não vai ser significativamente afetada, porque o epsilon não vai variar muito, tudo bem? E também comentei um pouco para vocês das cubetas, o que pode acontecer, as perdas por reflexão, difração e as perdas de espalhamento que podem influenciar na atenuação do comprimento de onda. Por isso nós temos que usar o branco analítico. Vamos ver agora, pessoal, os tipos de instrumento. Podem ser instrumentos de feixe único, de duplo feixe, que podem ser manuais ou de varredura, instrumentos de dupla dispersão e instrumentos multicanal. Então vamos ver cada um deles. Os de feixe único são os menores e de menor custo, também são os mais simples. Eles podem possuir prismas ou grades de difração. Normalmente, prismas são mais baratos. O comprimento de onda pode ser selecionado ou manualmente ou de forma computadorizada, forma eletrônica. Ele possui apenas uma única posição para a cubeta. Mas alguns ele pode ter um carrossel que você troca a cubeta. Então eu posso, por exemplo, colocar uma cubeta com branco, uma com padrão e uma com amostra, por exemplo, e ficar manualmente trocando eles. Recomendado zerar entre análises com branco analítico, para evitar flutuação de sinal, mas é obrigatório zerar quando eu troco o comprimento de onda. Por quê? Lembra que eu comentei que, na aula de lâmpadas, que ela emite um espectro. Então, nem todo comprimento de onda tem a mesma intensidade. Então, se eu mudo o comprimento de onda, eu mudo a intensidade. Então, se eu não zerar, isso pode afetar o meu sinal também. Tudo bem? A gente pode entender que uma absorbância diminuiu, só que na verdade é porque aumentou a intensidade da radiação incidente. Tudo bem? Temos então aqui, pessoal, um esquema de como funciona o equipamento de feixe simples. Então, tem uma fonte de luz que vai, para o processo de lentes, atingir uma rede de difração que, por espelhos, vai chegar na minha amostra, por fendas de espelhos, e depois a minha amostra vai chegar num detector. Tudo bem, pessoal? Esses equipamentos são os mais simples, aqueles de bancada. Eu tenho bastante no laboratório, porque é laboratório de ensino, então tenho vários que a gente pode mudar de posição, são leves, são baratos, variando de 4 a 8 mil reais. Vocês podem achar que 4 mil reais é caro, mas para instrumentação analítica é bem barato, viu, pessoal? Não assustem com os preços. Os instrumentos de duplo feixe, pessoal, eles trabalham com, agora, posição para duas cubetas, na qual uma nós chamamos de cubeta de amostra e outra de referência, que normalmente fica o branco analítico. Tudo bem? Segundo Skug, o preço de um equipamento desse pode variar de 4 até 15 mil dólares. Tudo bem? 4 mil a 15 mil dólares. Depende da construção dele. Normalmente nós começamos a análise colocando referência nas duas posições, isso zera meu equipamento.
Daí eu substituo a posição da amostra e a absorbância pela diferença da absorção da amostra pela referência. Tudo bem, pessoal? Então, ele é um pouco mais caro comparado aos duplo feixes. Normalmente ele não é portátil, o duplo feixe normalmente costuma ficar fixo na bancada. O feixe simples pode ser colocado em qualquer posição, né? Ele é leve. Alguns dependem de computador ou não. É isso que vai influenciar diretamente no custo dele. Um manual, o ajuste de comprimento de onda é manual. Tem aqui, ele é um pouquinho mais simples, né? Aqui, eles podem nem depender de um computador. Então tem um combinador de feixe, né? Uma lâmpada de tungstênio para o visível, uma de deutério para o UV, que atinge uma rede de difração que passa por um seletor de espelhos. Que, na verdade é um chopper, como está aqui na figura ao lado. Na verdade é um disco que tem uma parte vazada que deixa a radiação passar, atingir a amostra. Ele vai girando. Então atinge um espelho que leva o comprimento de onda para referência, o feixe, e um momento que vai bloquear o meu comprimento de onda. Então ele tem um processador que vai entender o momento, então vai corrigindo assim a absorbância. Tudo bem, pessoal? Já o de varredura, ele tem um ajuste computadorizado, ele depende do comprimento de onda. Ele é usado para obtenção de espectro. Ah, eu posso usar para análise? Posso. Eu tenho um lá que tem as duas funções, mas ele depende do computador. O manual não necessariamente precisa de um computador. Também você pode, alguns componentes podem ser acoplados a computadores, só que não necessita. Esse aqui necessita de um computador, de um software para controlar e fazer o espectro. Tem aqui, então é bem parecido, tá, pessoal? Então tem a divisão de feixes, que vai atingir uma hora a amostra, uma hora a cubeta, e assim atingir, e daí o computador que vai fazer o processamento da absorbância. Tudo bem, pessoal? É a diferença dele. Isso também, obviamente, vai encarecendo um pouco mais o custo do aparelho. O de dupla dispersão, ele é um duplo feixe também, só que ele ou vai ter duas grades ou prismas sequenciais, ou duas difrações da mesma rede. E isso tem uma melhora na resolução do comprimento de onda. Tudo bem, pessoal? Eu estou separando aqui porque o livro SUG separa como um caso à parte, mas para mim ele é um duplo feixe também, tá, gente? Obviamente isso vai afetar um pouco mais no custo do aparelho. Temos aqui então, pessoal, o esquema de um de dupla dispersão. Esse, no caso, está em SCUG. A dispersão ocorre duas vezes numa mesma rede. Então, tem uma fonte luminosa, tem uma fenda de entrada para o monocromador, que então vai atingir o monocromador com uma série de espelhos, e posteriormente ele vai ir para uma fenda de saída 1, que é essa aqui. Daí, por uma série de espelhos, ele retorna o monocromador para uma outra fenda, a fenda de entrada 2, atinge de novo em outra posição a rede de difração, e aí sim, com uma maior dispersão, passa para uma segunda fenda de saída e assim para o divisor de feixes e para a amostra referência. Tudo bem, pessoal? Conseguiram enxergar? Eu vou ser sincero, pessoal, acho que eu nunca trabalhei com desse tipo aqui, um duplo feixe com dupla dispersão. Tá, pessoal? Eu só trabalhei com de varredura. Por fim, pessoal, temos instrumentos tipo multicanal, que usa como detector o arranjo de diodos. Nós já vimos na aula de detectores como que é o arranjo de diodos no detector. São uma série de diodos, cada um sensível a um comprimento de onda. Então tem uma análise simultânea nesse caso. Então a fonte de radiação, através de lentes, atinge a amostra. Uma outra diferença bem interessante é que esses equipamentos costumam deixar a amostra exposta à luz ambiente, enquanto os outros que eu mostrei, né, o feixe simples e o duplo feixe, costumam ficar num ambiente fechado à radiação e escuro, para apenas a iluminação proveniente da lâmpada atingir a amostra e, consequentemente, o detector. Esse multicanal costuma ter um obturador, ele vai fechar
a iluminação vinda da lâmpada, e assim o equipamento reconhece quando, pela velocidade de abertura desse obturador, quando está atingindo o detector radiação ambiente e quando é a radiação ambiente mais a proveniente da lâmpada, entenderam? A iluminação vai atingir policromática, a fonte vai ser policromática atingindo a amostra, depois atinge a fenda e aí sim ela é dispersa numa rede. Após a dispersão da rede, tem os paramentos com comprimentos de onda e vão iluminar o meu detector. Então, cada fotodiodo vai estar na posição para um comprimento de onda, então tem análise simultânea de todos os comprimentos de onda de uma vez. Apesar dessa tecnologia, pelo SCUG, os preços devem variar entre 7 mil e 9 mil dólares. Não é um equipamento tão caro assim quando comparado a um equipamento duplo feixe. Tudo bem, pessoal? Como eu falei, é uma análise simultânea. Ele pode até ter segundo o SCUG, uma melhoria na relação sinal-ruído por ser análise simultânea. Não tem partes móveis, tá, pessoal? A movimentação eletrônica da grade de difração pode causar um ruído. Como isso aqui não tem partes móveis, é fixo, então isso ajuda a diminuir um pouco a relação sinal-ruído. Tudo bem, pessoal? Agora, pessoal, relembrar um pouco sobre as lâmpadas que usam os aparelhos de UV-Vis. Elas podem ser lâmpadas de tungstênio, para trabalhar na região do visível, ou lâmpadas de deutério para a região do ultravioleta. Se o aparelho trabalha na região UV-Vis, ou seja, todo espectro ultravioleta visível, ele deve possuir duas lâmpadas, uma de deutério e uma de tungstênio. Alguns equipamentos têm a seleção automática dele, então se eu coloco um comprimento de onda do ultravioleta, ele já reconhece que usa a lâmpada de deutério. Se eu coloco um visível, ele reconhece a lâmpada de tungstênio. Alguns equipamentos, pelo menos eu tenho um laboratório 1, que ele faz um auto-check quando eu ligo ele, que se uma das lâmpadas não está funcionando, ele não permite análise, mesmo quando eu não queira utilizar aquela região. Eu quero fazer uma análise no visível, mas no auto-check dele, quando eu liguei, ele detectou problema na lâmpada de deutério. Então, ele bloqueia a análise. Tudo bem? As lâmpadas de deutério são bem sensíveis porque se elas ficam muito tempo desligadas, elas podem perder o gás. Com isso, elas não conseguem mais ligar. Tudo bem? Eu já vi caso de a pessoa comprar a lâmpada de deutério para deixar ela de reserva, a hora que ligou ela não funcionou. Por quê? Ela perdeu o gás. Lembrando, deutério é o hidrogênio, né, o H2, só que com um nêutron. Bem, então ele tem um próton e um nêutron. Nós chamamos de deutério. Então ele é o gás deutério, ele gera espectro ultravioleta, emissão ultravioleta, só que ele pode acabar vazando e a lâmpada perde o funcionamento. Tudo bem, pessoal? Então, o ideal quando você tem lâmpadas de deutério está sempre ligando para ela continuar funcionando. Tudo bem? Deixa aquecer um pouco, senão ela perde o gás. Tudo bem, pessoal? Agora, existem as lâmpadas de arco de argônio ou xenônio, que ela pode emitir todo o espectro ultravioleta visível. Eu já comentei isso com vocês. Só que elas são muito mais caras, elas são muito mais intensas. A intensidade de emissão das duas é muito maior, só que elas são mais caras. Então, é raro você encontrar equipamentos UV-Vis que usem esse tipo de lâmpada, por causa do custo. Pode encontrar? Pode, mas os consultores preferem usar a combinação deutério-tungstênio, porque isso afeta diretamente o custo. Tudo bem, pessoal? A gente vai ver muito lâmpada de argônio e xenônio na fluorescência, que são as próximas aulas. Então, pessoal, essa foi a videoaula de hoje. Espero que tenham gostado. Por favor, pessoal, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe um like no vídeo. Isso ajuda muito o crescimento do canal. Dúvidas, pessoal, podem ser deixadas no comentário ou enviadas por e-mail no e-mail que é semduvidas@gmail.com. Sigam o canal nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, que também eu sempre divulgo os novos vídeos lá.
e também posso tirar dúvidas de vocês por esses canais. Isso é tudo por hoje, pessoal. Espero ver vocês na próxima. Até lá. Valeu. Tchau.